Fim de jogo na Arena, Grêmio 3, Sport Recife 0. Um jogo de dois tempos distintos, né? Um Grêmio que foi mal no primeiro tempo. Não horrível, até comentei no meu Twitter, né? A gente sabe muito bem o que significa um Grêmio horrível. Há bastante tempo a gente vem sabendo. E eu achei o Grêmio ruim no primeiro tempo, mas não horrível. E um segundo tempo em que o Grêmio parece acordar e começar a jogar bola e resolve o jogo de uma forma quase que tranquila e fácil, né? Não sei se o microfone não está caído aqui, não. Esse jogo, vamos falar bastante do jogo, né? Quero falar bastante do Renato. Acho que o Renato é um personagem que de novo se impõe, né? Que a gente fale dele depois desse jogo. Mas antes de entrar nisso, falando do Grêmio especificamente, da tabela, né, da situação do Grêmio, foi um salto gigantesco rumo à Série A esse jogo. Primeiro pelos 3 pontos, que é o óbvio, né? Sempre ajuda qualquer pontuação que o Grêmio some aí, é um avanço em relação ao objetivo de subir, mas especialmente nesse jogo porque o Sport Recife era um dos grandes ali da Série B, né, cotados para subir. Ele já vinha se descolando um pouco, mas ainda estava no páreo. E agora o Grêmio meio que tira o Sport da briga. O Sport só tá na briga ainda se for com o Vasco, assim, sabe? Se o Vasco começar a patinar e o Sport a vencer, né, algum cenário bem específico nesse sentido, porque o Grêmio abre 10 pontos do Sport a 7 rodadas de acabar a competição, então foi um salto muito importante. Em relação ao Grêmio, né, eu fiquei olhando para a tabela, só o Londrina ainda existe na briga com o Grêmio para subir para a Série A. Isso é muito importante, porque neste momento a gente está em segundo de um cenário em que 5 times brigam pelo G4. Tem 5 times disputando 4 vagas. O Grêmio está em segundo. Isso é muito bom, é muito encaminhado. Claro que o Grêmio tem um jogo a mais. O Bahia pode nos passar ainda, o Vasco pode dar uma encostada, o próprio Londrina pode diminuir de novo essa vantagem para 6 pontos. Mas a verdade é essa, cara. Se o Londrina ganhar da Ponte Preta, o próximo jogo deles, né, igualando as rodadas com o Grêmio, cara, é só o Londrina que está na briga. E a gente tem um jogo ainda contra o Londrina lá em Londrina, é verdade. Mas assim, empatando, mantém tudo como tá, sabe? O Grêmio, na real, estão dizendo que 60 pontos já sobe esse ano, né? Então, que é um número que vários anos se sobe, na verdade, mas não é garantido sempre. Porém, esse ano estão dizendo que sim, é o número que sobe. É empatar todos. Até tem um assunto que eu não vou entrar nesse vídeo, talvez eu fale amanhã ou durante a semana, nos próximos dias, não sei, se dependendo das notícias também que rolarem, né? Que é a tal da punição do Grêmio, né? De perda de mando de campo, talvez o Grêmio fique sem jogar mais na Arena, na Série B, né? 3 jogos de punição pela briga lá contra o Cruzeiro, né? Entre a torcida. O Grêmio vai recorrer, mas se mantiverem a punição, o Grêmio vai ter que jogar em Caxias, provavelmente, né? Fora de Porto Alegre. E, cara, pode empatar todas. A situação do Grêmio nesse momento é tão boa, é tão confortável, que pode empatar todas. Ah, beleza, nossa grande força é a Arena. Os caras vão nos tirar isso. Beleza, então empata todas. Já que o Grêmio adora empatar fora de casa, né? Empata todas. Vai a 60 e sobe. Né? Então imagina, ainda ganha uma, né, dessas 7 aí, dá para perder 2 ainda. Então assim, a coisa em tese está bem encaminhada. É claro que eu estou falando aqui entre nós. Né? Esse discurso não pode entrar no vestiário, porque a gente já viu que sempre que entrou, deu ruim, deu problema, eles pararam de esticar a bendita corda e a coisa desandou. Porém, e aí já entrando agora no assunto do vídeo propriamente dito, né, na análise do Renato e companhia, porém, isso aconteceu sempre em cenários sem Renato. E o Renato faz a diferença. Eu já fiz muitas críticas ao Renato, eu já disse abertamente que para mim não é o nome ideal para começar o ano que vem. Eu acho que vai acabar começando, seja quem for o presidente, porque ele vai subir
vai ter a moral do grupo, vai ter a moral da torcida, e até acho assim que em certa medida não é um absurdo que o Renato fique também, sabe? Não é meu nome ideal, eu começaria um projeto novo, oxigenado, com o Vojvoda do Fortaleza, com o Tite saindo da seleção, com qualquer nome, né? Eu tenho lá minhas preferências, mas eu entendo também que o cenário vai se desenhar para que o Renato fique. Porém, eu sou muito crítico ao Renato, eu acho que ele tem umas limitações, sobretudo quando ele mete a mão para ajudar a montar o elenco e outras questõezinhas. Agora, eu também nunca poupei elogios à parte boa do Renato, né? E acho que essa foi um dos poucos movimentos acertados da direção do Grêmio, né, da gestão Romildo aí, sobretudo nessa reta final de gestão, porque, cara, eles contrataram o Renato pelos motivos certos. Às vezes o Grêmio tem mania, todos os clubes, na verdade, deixa eu fechar isso aqui. Às vezes alguns dirigentes têm a mania de repatriar, né, recontratar jogadores que já foram do clube, treinadores, às vezes pelo motivo errado, às vezes pela memória afetiva, às vezes é um cara que já está velho, que não vai render. Mas o Grêmio trouxe o Renato de volta pelo motivo certo, pelos motivos certos, que é o sprint final, é anímico, sabe, postura, é a torcida inflamando junto. Tudo isso foi o motivo certo, eu já falei em vídeos anteriores, né, mas só reforçando aqui. E no jogo de hoje, isso me pareceu bem nítido, né, por alguns aspectos que eu vou destacar aqui. O primeiro tempo do Grêmio foi ruim, como eu falei, foi ruim. Mas, cara, aí eu não sei se também já não entra numa espiral de tudo colocar na conta do Renato, né? Porque lá em Novo Horizontino foi horrível, e aí, e o Renato, né? Que tava o Renato, né? Mas, claro, a gente pode dizer, tava recém chegando, ainda, né? Tateando ali o ambiente e tal. Mas, cara, eu tenho a sensação nítida de que hoje o primeiro tempo do Grêmio foi ruim, mas com o Roger, ou com o Mancini, ou com o treinador que fosse, seria ainda pior. Porque a gente já viu um Grêmio ruim em outros momentos, tomando calor de timinho pequeno, muito menor que o Sport Recife. O ruim do Grêmio a gente já viu que pode ser muito ruim. Muito ruim. E me chamou a atenção a palavra que o Renato usou na coletiva hoje. Eu ouvi a coletiva dele só, do Romildo eu não cheguei a ouvir. Eu ouvi a coletiva do Renato antes de fazer o vídeo, ele falou muitas vezes em competir. Primeiro tempo a gente competiu. É uma palavra que eu uso muito, usei muito, né, criticando o Grêmio também dos últimos tempos aí, que muitas vezes faltou isso ao Grêmio, né? E é verdade, cara, o Renato tá certo. Que ele falava para os jogadores que tinha que competir, competir, competir. O Grêmio do Roger, quando ia mal, muitas vezes não competia. Não competia. Né? Então, assim, o Grêmio foi mal no primeiro tempo, foi horrível. Não, horrível não, mas foi mal, bem consideravelmente mal, assim. Cara, mas um mal que não foi ameaçado, um mal que até perdeu 2, 3 chances de gol ali, mais ou menos claras. Um mal que foi, assim, insosso, sabe? Foi sem sal, foi errando jogadinha boba no último passe ali, no arremate final e tal. É um ruim que até me serve. É um ruim que eventualmente até vai ganhar jogo. Né? Porque a gente já viu ruins do Grêmio que podia jogar uma semana contra aquele time ali que não ia fazer nada. Então isso é Renato, sabe? E eu vou dizer uma coisa também, assim, tá? Que às vezes as pessoas podem achar que é injustiça com o Roger. E eu gosto do Roger, assim. Acho que ele ajeitou o time minimamente, acho que ele tem algumas qualidades, mas eu acho que também falta muita coisa para ele engrenar de fato num time grande, assim, que não vem ao caso, o vídeo não é sobre o Roger. Mas eu acho que às vezes as pessoas podem achar assim, o Roger pode estar vendo o jogo do Grêmio, ele pode ter visto aquele jogo contra o Vasco, por exemplo, que foi o primeiro jogo do Renato, comandando o time, e o Roger pode ter pensado, pode ter se sentido injustiçado. Ah, cara, sacanagem, né? O Renato bota Thiago Santos, Lucas Silva, e a torcida não pega no pé. Comigo era a vaia comia solta. Ah, pô, o Renato acabou o jogo com 4 volantes. Se sou eu que faço isso, ninguém perdoa. Cara, assim, tem um pouco de verdade nisso, mas aí que eu vou dizer o que eu acho, tá? Que o Roger não é injustiçado, ou o Mancini, ou eu vou dizer, a torcida do Grêmio
não tem uma paciência dobrada com o time por causa do Renato. Não tem. O meu sentimento como torcedor, né, e que vive muito a atmosfera do estádio e tal, não tem. Não tem. Tanto é que no jogo do Vasco, o Campaz se lesiona e a galera vaia. Porque a torcida do Grêmio, ela tá por aqui, ela tá à flor da pele, ela tá ferida, ela tá machucada, né? Então, assim, hoje, aquele primeiro tempo ali, já começa de novo ali o segundo, o Guilherme tropeça na bola, a vaia come solta. Não interessa se é o Renato, entende? O Renato não tem esse poder todo agora. O Renato tem o poder, aí sim, de mudar o cenário. De mudar o cenário, coisa que o Roger não tem. O Roger, quando o time tá mal, não tá competindo, não tá acertando a bola, o Roger se afunda junto. O Roger vira uma âncora. O Renato, ele... Não, só um pouquinho, gente. Sabe? Eu tenho a sensação de que o intervalo, por exemplo, já foi dedo do Renato. De que as peças que o Renato põe já tem um porquê. Né? O Renato pensa mais macro, o Renato é inteligente para esse tipo de coisa. Sabe? Gente... Bom, eu sempre falo, né, da primeira passagem do Renato que ele tirou o Grêmio do Z4 e botou no G4 em 2010 e que o Douglas, o maestro, era vaiado no Olímpico e depois chegou para a seleção brasileira nas mãos do Renato e ele tem um jogo que eu nunca esqueço, que ele tirou o Douglas e não precisava tirar, não fazia muito sentido tirar, eram só 3 substituições inclusive, ele tirou só para o Douglas receber um aplauso do Olímpico lotado. E o Douglas saiu ovacionado. Cara, aquilo ali eu entendi. Cara, o Renato é muito esperto, cara. Ele entende isso. Hoje eu acho que ele tirou o Biel em dado momento pelo mesmo motivo, cara. O Biel fez uma grande partida, o melhor em campo, na minha opinião. O Renato tem a manha. O Renato tem a manha. E aí uma coisa que a gente cobrava da direção, e né, o departamento de futebol do Grêmio é patético. A começar pelo Serri, né? E na época se falava do Denis, enfim, de todo o departamento de futebol. Mas tem coisa que é do treinador também. E tem coisa que se é do departamento de futebol e o departamento de futebol não faz, o Renato abraça. O Renato abraça não porque ele é o ditador, é porque ele vê que não fazem, ele vai lá e faz. Sabe? Por exemplo, gestão de cartões. Gestão de cartões. Vocês não lembram que a gente falou várias vezes disso até antes do Roger, talvez, com o Mancini, com todo mundo, mas com o Roger especificamente teve uns 2, 3 episódios. O mais recente, se eu não me engano, foi o Jeromel amarelado num jogo fora de casa, na véspera do Grêmio Cruzeiro na Arena, que naquela época era o jogo mais importante, até se sonhava com título, né? Mas no mínimo para dar ao Grêmio ali um passo gigantesco rumo ao acesso. E o Jeromel toma um amarelo, não me lembro em qual jogo, fica suspenso para o jogo mais importante do ano. E o Roger ainda tira o Jeromel no meio do jogo. Tipo, em dado momento do jogo, o Roger tira o Jeromel e piora o time ainda. Tipo assim, tá, deixa ele em campo amarelado então, pelo menos, né? Mas não, enfim, cara, né? Dessa vez, o Roger, o Renato, fez um planejamento de cartões, cara. Tu pode concordar ou discordar com o que o Renato pensou, tá? Mas o fato de ele ter pensado nisso, a gente tem que aplaudir. Porque antes era o Deus dará. Se tomou amarelo, tomou. Se não tomou, não tomou. O Renato fez 4 jogadores tomarem amarelo hoje de propósito. De propósito, para não terem que viajar até o Maranhão, né, no próximo jogo contra o Sampaio Corrêa, né? E ele falou, cara, daqui a pouco eu vou lá, tropeço contra o Sampaio Corrêa, que é muito possível, né? Um jogo fora de casa, uma viagem desgastante, cansativa. Ainda perco 3, 4 jogadores pro jogo da Arena 3 dias depois contra o CSA. O time vai estar cansado, desfalcado, né? E cara, eu até concordo de certa forma. Vai botar uma gurizada para jogar lá nessa baita logística, nessa viagem desgastante, cansativa que eles vão ter pela frente, né? O Edilson é um que não viaja, o Lucas Leiva, né, que hoje conseguiu jogar bem pela primeira vez, talvez, aí fez até gol e tudo mais. O Lucas Leiva dá uma seguradinha também, né, no alto dos seus 35 anos. Para mim, o Diego Souza é um cara que eu falo há tempos aqui que não precisava jogar todo o jogo fora de casa, podia manter ele mais para os jogos da Arena.
Esse jogo no Maranhão é um exemplo, né, clássico, né? Tipo, vamos ver o Elkson, bota o sei lá quem, mas enfim, é uma logística pensada, é um planejamento de cartões. E o Renato chegou a dizer na coletiva hoje, ao ser perguntado, né, sobre essa história dos cartões, ele falou: eu sou pago para pensar, eu tenho que pensar em tudo. E ele tá certo, cara. E a gente pode concordar ou discordar, ou dizer que não, tinha que jogar com o Lucas Leiva e com o Edilson lá no Maranhão, na sexta, e depois na terça tinha que jogar na arena com eles de novo. Não, tá errado, Renato. Tu pode até achar isso, cara, mas o Renato tá pensando nisso. Antes quem é que pensava nisso? Antes tinha Roger, Denis Abraão, Sérgio Vasquez e companhia limitada, e ninguém pensava nisso. Agora tem só o Renato, mas ele tá pensando. Concorde ou discorde, ele tá pensando. E aí o Grêmio deslancha no segundo tempo, né? O Lucas Leiva vai bem, o Biel vai muito bem, o Bitelo é um cara que se reafirma até. Eu sempre dou esse mérito ao Roger também, né? O Bitelo é um legado do Roger, mas que andou dando umas osciladas agora com o Renato, parece que ele está se encontrando de novo, virou uma peça, um titular indiscutível, na minha opinião, desse time, né? E enfim, o Grêmio vai se achando ali, vai se acertando aos pouquinhos. E para fechar, né, eu não vou aqui ficar criticando o Guilherme, todo mundo critica o Guri. O Guilherme é um jogador que eu não gosto, não acho que é suficiente para Grêmio e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção hoje no jogo é que o Guilherme errou praticamente tudo, né? Mais uma vez o Guilherme não foi bem num jogo que depois no segundo tempo se abriu para o Grêmio ali e ele teve muita condição de fazer o nome dele, de ir bem, né? E não conseguiu mesmo assim. E ele errou praticamente tudo que ele fez, né? Na única lance que talvez ele não errou, que ele foi muito bem, diga-se de passagem, saiu o gol do Grêmio. Olha lá, bola pro Guilherme, acertou, deu uma escoradinha de cabeça, né, pro meio da área ali pro Bitelo, fazer o gol do Grêmio. Então, eu lembrei na hora do Denis Abraão dizendo, né, quando o Grêmio jogava muito mal, às vezes empatava, perdia, não sei o quê. Gente, Série B é isso, não vai ter show, não vai ter espetáculo, nós vamos sangrar, não sei o quê. Não, cara. A Série B é isso se tu fizer ela se tornar isso, né? A gente poderia ter feito uns 2, 3 gols no primeiro tempo que a gente não fez, porque os caras erraram o chute a gol, erraram a jogadinha final, erraram o passe, estavam mais desconcentrados, sei lá o quê, né? No segundo tempo eles mostraram, não, cara, só um pouquinho. A gente não é aqui a seleção brasileira, mas quem é o esporte também, quem é o esporte, sabe? Então assim, a gente vai ver aquela jornada que o Guilherme erra tudo, a gente vai empatar em 0-0 e vai dizer, Série B é isso. Não, gente. O Guilherme é isso. O nosso time é isso. Agora, se o Guilherme acertar 2 ou 3 dessa, a Série B poderia ser ridícula, como o Cruzeiro está experimentando nesse sentido, não. Essa experiência aí de uma Série B ridícula é o que o Cruzeiro está vivendo. O Cruzeiro é excelente, é um timaço, vai subir com esse time, vai ser campeão da A? Não. O Cruzeiro corre risco de cair de novo se mantiver esse time. Mas é isso. É aquela bolinha que a gente erra e eles acertam. Sabe? É aquela concentraçãozinha a mais, aquela competitividade que talvez o Renato, de certa forma, esteja ajudando a dar ao Grêmio. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.